Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, igreja. Melhor isso aí, a paz do Senhor. Glória a Deus, o nosso Pai é bom, rico em graça e misericórdia, e é justamente por causa dele que nós estamos aqui, nesta noite, reunidos numa só voz, num só propósito, para tributarmos a ele louvores, honra, glória, poder e majestade, porque ele é merecedor, hoje, amanhã, e será para todos sempre. Quero aqui agradecê-lo pelo privilégio de poder servi-lo, servindo então a sua querida e amada noiva, e trazer uma palavra de edificação a todos os irmãos que estão aqui. Eu espero profundamente que vocês possam sair daqui mais edificados do que já foram desde o início deste culto, que possam sair aqui alimentados pela palavra de Deus, e que também possam sair muito mais apaixonados pelo Senhor Jesus do que quando entraram neste lugar hoje. Amém? Meus agradecimentos aqui em público diante de toda a igreja que me assiste pessoalmente ou em casa, aos pastores desta igreja, desta casa, o pastor Alessandro Malafaia, a pastora Aline. Deus seja louvado pela vida dos senhores. É bom poder retornar, é bom poder vê-los, ver o quanto o Senhor tem usado a vida de vocês aqui neste lugar, que o Senhor continue concedendo graça, vigor e saúde, em nome de Jesus. É o que eu profetizo sobre a vida de vocês, saúde física, emocional e espiritual da parte do Senhor, em nome de Jesus, porque 25 anos de 2025 só está começando, vem muita coisa por aí. Amém. A todos os irmãos que vieram aqui, que estão aqui, a você que congrega nesta igreja, a você que não congrega nesta igreja, mas que veio aqui ouvir uma palavra de edificação, que o Senhor, na pessoa de seu Filho Jesus, possa falar contigo hoje poderosamente. Só ratificando aqui os meus agradecimentos, deixa eu me apresentar mais uma vez. Eu me chamo Amanda Silva, eu congrego na Assembleia de Deus em Betesda, afiliada ao Campo de Mantiqueira, que fica em Xerém, presidida pelo nosso querido e amado pastor Romildo Cordeiro e dirigida pelo nosso líder, pastor Eliseu Ignez. E eu estou acompanhada aqui do meu digníssimo esposo, como foi apresentado anteriormente, e da minha amiga missionária e pregadora do Evangelho, nossa irmã Keila. Louvo ao Senhor pela vida deles, do meu esposo e da minha amiga Keila, principalmente, porque podendo estar em qualquer lugar, hoje ela decidiu sentar para me ouvir. Ela que prega todos os dias, hoje falou: vou lá, vou interceder por você e vou receber da sua parte. Então, eu queria que agora, muito carinhosamente, vocês aplaudissem ao Senhor, nosso Deus, pela vida dos líderes desta casa, por esta igreja, pela vida dos servos de Deus que estão aqui. Glória a Deus. Você está grato com Jesus, irmão? Você está grato? Então aperta a mão desse vizinho, dê a paz do Senhor para ele aí, dá boa noite. Pergunta se ele trouxe Bíblia aí. Pergunta. Agora pergunta para ele: está preparado? Porque Jesus vai falar contigo hoje. Se você pode, abra sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos, e se é do hábito da igreja pôr-se em pé, faça isso agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, abre aí, texto bem conhecido, capítulo 12, rapidamente, para a gente poder fazer uma leitura objetiva, ok? Vamos otimizar ao máximo o tempo aqui. Eu quero muito respeitar o horário que me foi dado, para poder voltar futuramente. Amém? Capítulo 12, quem encontrou, diga aleluia. Se você não achou, não tem problema, tu pode pegar a carona com o teu vizinho, eu faço a leitura objetiva, começo a explanação do texto, oro e no final a gente vai para casa. Está escrito assim a partir do versículo 1, tá bom? Está no telão aí. E por aquele tempo, ou por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, que era o irmão de João. E ele, vendo que isso trazia um agrado aos judeus, ele continuou consentindo, mandando aprisionar também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, tencionando apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa.
Então Pedro era guardado ou detido ou encarcerado, porém, todavia, entretanto, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava guardado, aprisionado ou detido, mas a igreja orava continuamente em favor dele a Deus. Você diz aleluia? Eu vou pedir para que você se acomode agora, tome o seu assento aí, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, maravilha. Olha para cá, 45 segundos, perdão, melhor, 1 minuto, e eu começo a pregar essa noite. Quem está me ouvindo, diga amém. Maravilha, vamos melhorar essa comunicação aqui, só para você relaxar, eu relaxar e eu ter a certeza de que você que está me ouvindo vai ficar comigo até eu entregar o microfone a quem é de direito. Então vou te perguntar e você vai me responder agora, batendo uma palma, tá bom? Eu vou te perguntar, tá ligado? Você vai me dar um pá, tá? 3, 2, 1, tá ligado? Você bate uma palma, pode melhorar, tá ligado? Muito bom, muito bom. Quando eu, Amanda, disser glória a Deus, você dirá aleluia. Quando eu disser aleluia, você dirá glória a Deus. Eu jogo para você, você joga para mim. Aleluia. Glória a Deus. Tá ligado? Dormiu. Mas tudo bem, a gente melhora isso aí. Tá ligado? Pronto. Quando eu, Amanda, disser vivo, você não vai responder morto. Ok? Quando eu disser vivo, você vai levantar as mãos lá no alto e vai chamar o nome daquele que está em nosso meio. Como ele se chama? Muito bom, então vamos fazer bem animado aí. Vivo. Vivo. Coisa bonita, gente. Eu posso ser mais ousada, só mais um cadinho? Posso? O pastor disse, tá ok. Então, ao invés de você só levantar as mãos, eu vou te encorajar, irmão. Exceto você que está com problema de saúde, tá bom? Artrite, artrose, osteoporose, etc. Problema no joelho, fica sentado. Mas se você está com o pilates em dia, com a academia também, você está bem de saúde, você vai levantar do seu lugar, vai jogar a mão lá no alto e vai chamar o nome dele. Tá bom? Posso lá? Posso ir? Tá ligado? Você quase levantou. Sabe, só para ver se tu está no culto comigo. Tá ligado? Glória a Deus. Vivo. Eita, eita, foi. Vivo. Aleluia. Morto. Tá vendo? Você dormiu no culto. Tá repreendido. O sangue de Jesus tem poder. Amém. Aí você só diz o amém. Eu sei que tu vai ficar aqui. Tá? Beleza? Ficou com medo de falar o beleza, né? Só fala amém. Glória a Deus, olha para cá e me preste a sua atenção. Tá ligado? Chega. Amados, o livro de Atos dos Apóstolos, ele constrói uma grande ponte entre os registros da vida do nosso Senhor, nosso Cristo, e também a vida dos seus apóstolos. Ele ilustra para nós como o Senhor Jesus continuou a guiar a igreja sob a influência do Espírito Santo de Deus, que não só era lá no período do primeiro século, mas que continua sendo até os dias de hoje e permanecerá até o Senhor Jesus voltar, o grande responsável de transmitir as verdades intrínsecas dentro da palavra, das Escrituras, para que através da exposição da mesma haja um crescimento orgânico no corpo do Senhor Jesus. O nosso querido e amado Lucas foi o grande responsável de escrever esse tratado teológico e o fez de uma maneira extraordinária, estendendo, fazendo como uma segunda parte de sua obra, ou uma extensão da primeira que leva o seu nome. Um dos focos principais é narrar na primeira parte do livro, sendo do capítulo 1 até o capítulo de número 11, introduzindo o 12, a vida de Pedro, o apóstolo Pedro, que foi levantado pelo Senhor, mesmo após ter negado Cristo por 3 vezes, ele recebeu do Salvador a oportunidade de recomeçar o seu chamado. E na segunda parte desta obra, deste livro de Atos, é falar sobre o querido e servo de Deus, Paulo, o apóstolo Paulo, comissionado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Tanto um quanto
enquanto outro, ambos com a mesma missão e a responsabilidade de anunciarem a boa nova do Senhor, o nosso Deus. Só que Atos dos Apóstolos também revela a todos nós que somos amantes das Sagradas Escrituras milagres. Atos é repleto de milagres. Do capítulo 1 até o capítulo 28 você verá muitos milagres que foram operados pelas mãos do nosso Deus. E o maior de todos estes milagres, o mais ilustre, o mais extraordinário, o mais épico, o mais apoteótico, é o milagre da conversão. Então, obviamente, que eu estou dizendo a você nesta noite, que muito mais importante que fazer um cego ver, um mudo falar, um paralítico andar, ou um morto voltar à vida, é o Espírito de Deus, por intermédio da pregação do Evangelho do Senhor Jesus, convencer um pecador perdido da justiça, do pecado e do juízo. Eu, escute-me, não estou invalidando os milagres citados. Eu creio que Deus ainda os faz e os opera. Estou dizendo que a prioridade do Senhor, com base nas Escrituras, é salvar. Como que você nos prova a veracidade disso, Amanda? O texto bíblico, capítulo 1, disse Jesus, antes de ascender aos céus, aos seus discípulos, a ordem foi: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão as minhas testemunhas, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. No capítulo 2, sendo obedientes, ficando no espaço geográfico limitado para o cumprimento daquela promessa, eles foram cheios. 2:1 está escrito que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Ali, na manifestação daquele poder, no cumprimento daquela promessa, levantou-se o Pedro para pregar. Qual foi a pregação de Pedro? O Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus o Pai, e em breve voltará para nos buscar. Arrependei-vos. Resultado da pregação do Pedro: 3.000 pessoas salvas. Capítulo 4, Pedro repetiu o sermão e viu esse número se multiplicar. Então não são mais 3, são quase 5.000 salvos. Capítulo 8, vemos o episódio dos irmãos sendo dispersos por conta da morte de Estevão. Agora está Filipe, levado pelo Espírito, para anunciar a boa nova de salvação ao superintendente de Candace. Aquele homem que não compreendia o que lia, foi abordado por Filipe, que lhe anunciou a boa nova do Evangelho de Jesus. Ele passou pelo batismo nas águas como confirmação da sua confissão pública de fé, e seguiu naquele dia o seu caminho feliz, porque ele não encontrou, ele foi encontrado pelo Salvador de sua alma. No capítulo 9, Saulo foi interrompido pelo Cristo enquanto levava cartas para perseguir os irmãos em Damasco. Salvo, alcançado pela graça, tornou-se um apóstolo dos gentios. 10, Cornélio, toda a sua casa gentílica, esta família alcançada foi pela graça. 11, expandiu-se a pregação do Evangelho, chegou em Antioquia da Síria, o nome de Jesus está sendo glorificado. Aí chega no capítulo 12, que é onde eu pauso. Herodes se levanta para paralisar o crescimento orgânico da igreja. Eu falaria do 13, do 14, do 15, do 16, culminando no 28, mas eu paro aqui. Observando o crescimento do corpo, Herodes se levanta, decidindo então prender alguns da igreja, matando Tiago a fio de espada e colocando Pedro encarcerado. Eu gosto do versículo utilizado por ele, capítulo de número 12, versículo 1, está escrito: por aquele mesmo tempo. Que tempo era esse que Lucas narrou aqui? Subentende-se então que é o auge da igreja, ela cresce e ninguém a para.
ela cresce e ninguém a impede. Ela cresce, progride e avança. Só que olha só, na mesma proporção que crescia, progredia, também era perseguida. Dos 2 apóstolos nominalmente citados aqui na narrativa, você me ouviu falar que um morreu e o outro ficou. Um perdeu a sua vida e o outro perdeu a sua liberdade. Então, a pergunta que eu faço nesta noite, para fazê-los pensar junto comigo, é a seguinte: se o Deus que nós dizemos amar, o Deus que nós prestamos culto todos os dias das nossas vidas, aquele cuja Bíblia que carregamos para o culto, a mesma que usamos para fazer um devocional quando nos resta um tempo durante o dia, a mesma que faz questão de apresentá-lo e mencioná-lo como Senhor, como Deus soberano, que tem o seu trono estabelecido nos céus e que usa o globo terrestre como escabelo para descansar o calcanhar. Se Ele é Deus, se Ele tem poder sobre a vida, se Ele exerce autoridade acima da morte, eu pergunto para que você pense comigo: por que aqui Ele permitiu a morte de um e um possível livramento de outro? Não tem como nós vasculharmos o texto ou tentarmos considerar a ideia de um favoritismo incluído na narrativa, sustentarmos o pensamento de que Tiago fosse menos crente por ter morrido e Pedro mais crente por ter sobrevivido. Irmão, tanto um quanto o outro eram úteis para a anunciação do reino de Deus. Tanto Tiago quanto Pedro pregoaram o evangelho de Jesus, conheceram o Pai que fora revelado por intermédio da declaração do Filho, estiveram presentes em momentos icônicos. Mesmo assim eu pergunto a você: por que um se foi e o outro ficou? A resposta é simples: todo poder, domínio, sabedoria e soberania pertencem a Deus para Ele fazer o que quiser, no momento e na hora em que decidir. Amanda, eu não entendi. A uns Ele salva na morte, outros Ele salva da morte. Vou repetir para que alguém me entenda, por favor. A uns Ele salva outros Ele salva Pegou? O trabalhar de Deus foi o mesmo, de uma forma diferenciada. Então nós concluímos a primeira lição: o Deus do vale é o Deus da montanha, o Deus da escassez é o Deus da bonança, o Deus que dá vida tem poder de tomá-la. Ele é dono, é autor, faz o que quer, no momento que quer, na hora em que quer, ainda que a nossa mente limitada não consiga compreender. Tá ligado? Agora consideremos aqui o pensamento do outro Tiago, e eu não me refiro a este que morreu a fio de espada, eu falo do irmão do Senhor. Em sua epístola, no capítulo 1, versículo 3, pastor Aline, ele disse assim: queridos, tende por motivo de grande gozo, alegria, o passardes por muitas provações, lembrando que estas provações produzirão sobre vocês fé, a fé por consequência trará a vocês perseverança. Vamos ser coerentes. Sendo domingo hoje, as crianças estão de férias da escola, você poderia, mãe, estar em qualquer lugar, assistindo um filme em cartaz no cinema, como eu gosto de dizer, com um balde de pipoca cheio de manteiga derretida em cima e um copo de Coca-Cola zero para equilibrar na dieta. Você poderia agora estar fazendo um churrasco com a família, você poderia estar agora viajando para Fernando de Noronha, você poderia estar em qualquer lugar, mas você abriu mão de estar lá para vir a este lugar, que não é qualquer um, é a casa do teu pai. Então, já que você veio, sentou e está me ouvindo agora, não estranhe, se espante, se da noite para o dia, o que dava certo na sua vida começar a dar errado, como foi aqui. Não estranhe se da noite para o dia, tudo que progredia, regredir. Eu tenho uma notícia para dar, quem veio me ouvir essa noite: bem-vindos ao Evangelho sofredor de Cristo. E se hoje Ele decidir não nos fazer mais nada, ainda assim Ele já nos fez tudo.
E se orarmos e as coisas não saírem como gostaríamos, todos nós permaneceremos tendo a mesma motivação para adorarmos a este Deus. Todos, Amanda, todos, rico, pobre, preto, branco, pardo, índio, amarelo, careca, cabeludo, gordo e magro, alto, baixo, todos permanecerão tendo a mesma motivação. Qual é, Amanda? A graça salvadora daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz repousa sobre todos nós. É por isso que nós estamos aqui hoje. Aleluia, 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 aleluia. Graça, graça, por isso nós celebramos graça. Amanda, e o que é a graça? Você frequenta a escola bíblica dominical e sabe que a graça é a oportunidade de salvação concedida a um pecador perdido por intermédio do sacrifício de Jesus. Aonde? Aonde? Olha o que o tio Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, versículo 1. Disse: olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos próprios delitos e pecados. 8 e 9 do mesmo capítulo, no mesmo livro, ele disse: pela graça vocês são, melhor isso aí, irmão, pela graça vocês são, por meio da fé que vem de Jesus, e isso não vem de vocês, é um dom não vem de obras para que o homem não se glorie. Então você entendeu que nada daquilo que você já fez de bom pode fazer Deus te amar mais, como nada do que você fez de errado um dia pode fazer Deus te amar menos ou deixar de te amar. Porque nada do que você tem, possui, vive ou desfruta está ligado à tua meritocracia. Não, é tudo a graça de Deus. Você foi salvo pela graça, alcançado pela graça, anda debaixo da graça, está aqui por causa da graça. Essa graça. Só que Deus é bom. Deus é bom, é grande, excelso, magnífico e extraordinário, que além de nos conceder graça por meio do sacrifício de seu Filho, nos deu uma bonificação. Pergunte-me qual? E eu respondo: misericórdia. Não entendi. Misericórdia, cujo significado é livramento de um grande cais. Então peraí, Amanda, calma aí, me explica isso aí. Ué, se a graça me possibilita viver em Jesus aquilo que eu não mereço, que é a salvação, a misericórdia me priva de viver aquilo que eu merecia. O que nós merecemos por causa do nosso pecado. Todos descendemos de Adão, que é o tronco embrionário da humanidade. Adão pecou, todos que vieram depois dele pecaram também. Nós merecíamos o que disse Paulo em Romanos: inferno, juízo, condenação, cólera, ira de Deus. Eu ficaria aqui me cansando, citando muitos versículos para você da epístola de Paulo aos Romanos, mas eu não tenho tempo, não quero te cansar e a gente já vai encerrar. Eu me atenho a um texto do Antigo, onde o profeta viu a sua pátria ser destruída, os seus patriotas levados cativos, a sua nação acabada. Ele teve a coragem de escrever: as muitas misericórdias do Senhor não eram nem serão, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Novas são todas as manhãs. Se abriu o olho hoje, né, moça? Você levantou hoje, né? Então eu estou dizendo para você em alto e bom som que a claridade da luz desse domingo que invadiu a janela do teu quarto e te impossibilitou de dormir até mais tarde, como você talvez gostaria, não foi tua sensibilidade de ouvir o despertador tocar porque tinha que vir para EBD, rapaz. Foi o ato ansioso de Deus de despertar para dizer: levanta, porque eu te estou renovando a misericórdia, te privando de mais um castigo e te possibilitando mais uma oportunidade de começar mais um dia. Você olha para mim com essa cara desesperada, esse olho arregalado e se perguntando: mais um dia para quê, Amanda? É muita audácia você vir aqui e dizer que eu tenho motivo para adorar a Deus. Levantei mais um dia para quê? Tu não sabe como foi o final de ano de 2024 para 2025, e Deus te responde: mais um dia para celebrar de novo, para sorrir de novo, para agradecer de novo, para cantar de novo, para adorar de novo, para viver de novo. Eu gostaria que nesse exato momento você levantasse uma de suas mãos e tributasse ao louvor, honra e glória ao seu Deus, toda a gratidão que você tem no seu coração, porque você levantou mais um dia. Misericórdia.
Aleluia, 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 aleluia. Eu digo obrigada, Jesus. A misericórdia se renovou. Obrigada, Jesus. Misericórdia renovada. Aqui no capítulo 12, o entendimento é claro. Tiago foi salvo e Pedro foi salvo da morte. Só que agora a autoridade estabelecida pelo Império Romano, que lidera os judeus, decidiu encarcerar o Pedrão na prisão. Como se não bastasse perseguir, matar o Tiago, ele escolta Pedro com 4 quaternos de soldados. Esses 4 quaternos de soldados, num período festivo de 7 dias, fizeram um rodízio para tomar conta, a fim de que Pedro não fosse liberto da prisão. Irmãos, 16 homens para tomar conta de um pescador, 16 soldados para fazerem rodízio, para tomar conta de um pastor, 16 camaradas para cuidar de um pregador. Olha para mim, a pergunta que não quer calar: o que gerou medo em Herodes? Qual foi o motivo do desespero? O problema que Pedro havia causado outras vezes. Aí pensa comigo, alguém chegando no palácio e dizendo assim: você não conhece o cara que prendeu, mas eu vou te contar a história, vem cá. Ele foi encarcerado pelo Sinédrio, ele apanhou, mas saiu da prisão. Até hoje ninguém sabe explicar como que se deu esse milagre, porque foram investigar, o carcereiro não viu, perguntaram ao chefe da guarda, ele não viu, perguntaram aos demais soldados, ninguém soube responder, mas reproduziram a história de que a porta que o prendia se abriu, ele com vida saiu e voltou a pregar esse Jesus pelas ruas de Jerusalém. Aí prenderam de novo, estava fazendo muita bagunça, muito alvoroço por onde passava. O Sinédrio colocou ele no tronco e bateu, colocaram na cadeia. E aí, ele saiu. Como? Eu não sei. Você não viu? Não. E o carcereiro? Não viu. O chefe da guarda? Também não. E os demais soldados? Ninguém sabe responder. Mas a porta de ferro que o prendia se abriu, ele convida pela segunda vez, saiu e voltou a pregar esse Jesus pelas ruas de Jerusalém. Herodes saiu a primeira, deu problema, saiu a segunda, deu problema, não vamos deixar a terceira. Irmão, um pastor, um pregador, rapaz, eu não falo para vocês de um pedófilo, de um assaltante, de um serial killer, eu não falo de um traficante de drogas, eu não prego sobre um político corrupto que se assenta numa cadeira e exerce um tipo de governo. Eu não estou falando de um homem que era ameaça para uma sociedade, eu estou falando de um cidadão do reino que virou ameaça para o inferno pelo peso da mensagem que pregava. Pedro dá tanto trabalho? Dá. Me explica por quê? Porque ele negou o Senhor 3 vezes e recebeu de Jesus a oportunidade de recomeçar. Aí está o problema. Aí em Atos capítulo de número 1, ele ouviu de Jesus: fica em Jerusalém, e ficou. Aí está o problema. Capítulo 2, ele pregou 3.000. Aí está o problema. Capítulo de número 3, subindo o templo na hora 9 para orar, ele olhou para o paralítico e disse: receba Jesus, no nome de Jesus levanta. O homem levantou. Aí mora o problema. Capítulo 4, versículo 4, ele pregou de novo. Não eram mais 3.000 salvos, eram quase 5.000 salvos. Aí está o problema. Capítulo 5 de Atos, ele desmentiu pelo Espírito Ananias e Safira, que mentiram no período da oferta, morreram. Aí está o problema. No capítulo 6, a igreja cresceu, são mais de 6.000 convertidos. Ele não pode abrir mão do ensino da palavra. Paulo diria mais tarde: a fé vem pelo ouvir e ouvirá. Separem homens para o diaconato, para servir as mesas. Dos 7 levantados, o primeiro apologista do Novo Testamento, quem? Estevão. Aí está o problema, ele abriu porta para outros. Aí no capítulo 9 de Atos, versículo 32, ele disse para Enéas, que estava travado há quase uma década sem andar: macho, levante, em nome de Jesus. O homem levantou. Aí está o problema, que no capítulo de número 9, versículo 32, ele entrou no cenáculo onde a irmã Dorcas, a Tabita, estava morta. Pensa aí comigo, o corpo gélido, sem sinais vitais, ela não tinha mais vida. Ele orou, depois da oração ele disse: volta para o corpo, Tabita, levanta. E ela levanta. Aí
Aí está o problema, aí está o problema. Chegou no capítulo 10, pregou: vem Cornélio para Jesus, a porta se abriu para os gentios. Aí está o problema. Capítulo 11, chegou em Antioquia da Síria. Aí está o problema. Chegou no capítulo 12, Herodes, trava enquanto dá tempo. Então a gente entende uma verdade universal aqui. A raiva do Herodes contra o Pedro não tinha a ver com o que ele comia, vestia ou calçava, mas estava no peso da mensagem que ele pregava. Eu vou falar em alto e bom som para toda a DCG me ouvir, quem está aqui, quem está em casa. Falam da tua roupa, mas não é tua roupa. Falam do teu sapato, mas não é o teu sapato. Falam do jeito que você prega e canta, mas não é o jeito que você prega e canta. É sobre quem você prega e canta. É sobre o Cristo que te chamou. É sobre Ele. Dá um tapa no ombro do vizinho, diga para ele: pregue. Olha para mim, Amanda, se eu pregar eu vou ser hostilizado. Olha para a história, rapaz. Todos que pregaram foram hostilizados pelo sistema, mas não permitiram com que isso impedisse-os de pregar a verdade sobre o Cristo que havia salvado suas vidas. A prova disso está na Bíblia Sagrada. Você olha para a Bíblia e vê em decorrência da história tudo que aconteceu. Atos capítulo de número 7. Depois de uma longa mensagem de retrospectiva, Estevão foi morto pelo sinédrio judaico. A Bíblia diz que eles não podiam resistir ao espírito de sabedoria. O espírito de sabedoria aqui, dito por Ciro Sanches de Borde, era uma capacidade sobrenatural de ele administrar e apregoar tudo que havia estudado de maneira brilhante, desde o chamado de Abraão até culminando no Cristo. Ele disse: vocês mataram Cristo como mataram todos os profetas que vieram amando de Deus. Morreu Estevão e mesmo diante dos apedrejamentos ele não deixou de pregar o evangelho e nem orar por aqueles que haviam perseguido ele. Olhemos para a história e nós vemos em 1517 um homem chamado Martinho Lutero apregoando as 95 teses na igreja católica, mesmo sabendo que ele seria excomungado e pisoteado pelos homens. Ele fez isso e foi um grande marco. Olhemos para o ano de 1700, um homem chamado de John Wesley. Ele foi o grande idealizador usado por Deus para trazer o segundo maior reavivamento da história, que se deu depois de Atos capítulo 2. Ele pregava nas ruas e as pessoas não conseguiam entender como que ele conseguia fazer com que as catedrais esvaziassem e o povo fosse para as ruas para ouvi-lo pregar. Perguntaram para ele uma vez: pastor Alessandro, o que você tem de especial que as igrejas esvaziam e as ruas se lotam para ouvir um homem baixinho, pequenininho como você? O que você tem de especial? E ele disse: eu não sei te responder, eu só tenho uma coisa para falar: eu me coloco em chamas e o povo vem nas ruas para me ver queimar. Olhemos para a década de 40, no período da Segunda Guerra Mundial. Levantou-se Adolf Hitler com o sistema nazista oprimindo o povo, aprisionando os judeus, matando negros, todos que eram de uma religião contrária ao seu conceito já estabelecido. Levantou-se um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele apregou o evangelho mesmo sabendo que seria morto pelo sistema, mas não deixou de anunciar a boa nova do evangelho de Jesus. Então eu estou pregando em alto e bom som para esta igreja: abre a boca, não cesse o sermão, anuncie aquilo que Jesus tem poder de fazer. Eu faço das palavras de Martinho Lutero as minhas esta noite: a paz se possível, mas a verdade de Cristo a qualquer preço. Prega a palavra, prega a palavra. Na escola prega a palavra, na faculdade prega a palavra, no teu trabalho prega a palavra, no grupo de WhatsApp prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Não vai calar a boca, não vai parar de anunciar. Pedro disse: cadeia, vamos matá-lo. Está chegando o dia da comemoração. Qual era a comemoração? Na perspectiva de Herodes, tirar a cabeça do Pedro. Vamos levantar como troféu do mesmo jeito que fizemos com Tiago. Eu digo a vocês que Pedro não morreu por causa de uma palavra, e esta palavra está sobre a igreja. Esta palavra citada em Mateus capítulo de número 16. Enquanto Jesus estava no colégio apostólico, perguntou aos seus discípulos para que reproduzissem aquilo que os homens haviam dito a seu respeito. A pergunta foi: o que andam falando sobre mim? Jesus perguntando aos seus discípulos: quem sou para esse povo? O que eu sou para essa gente?
O que eu significo ou represento para eles? O senhor quer resposta? Copia e cola? Ctrl-C, Ctrl-V? Eles dizem que tu és João Batista. Alguns corajosos dizem que tu és Elias. Outros se atrevem a dizer que tu és Jeremias ou alguns dos demais profetas. Ele muda a ordem e mantém a pergunta: e vocês? Volta um pouquinho, alguns segundos atrás, e perceba o quanto Jesus vem sendo reduzido ao longo dos séculos. 20 séculos sendo reduzido por respostas como estas. 20 séculos, a começar pelos judeus, o reduziram a um falso Messias. Muçulmanos o reduziram a um profeta da mesma linhagem que o Maomé. Budistas o reduziram a um espírito evoluído, iluminado. Espíritas o reduziram ao padrão perfeito de toda a ética existente moral. Testemunhas de Jeová o reduziram a um ser que foi criado em algum tempo, em toda eternidade. Alguns cristãos o reduzem a um arrepio num período de culto como esse. Mas para João, no capítulo 1, no versículo 1, ele é o verbo de Deus encarnado sobre a terra. Em João 4,14, para a mulher samaritana, ele é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, e quem bebe desta água nunca mais volta a ter sede. Em João 14,6, ele se declara como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pelo Filho. Em Apocalipse 1, ele é para João revelado em Patmos, o Cristo que tem os olhos como chama de fogo, o seu rosto que brilha mais que o sol do meio-dia, da sua boca sai uma espada afiada, a sua voz é como o som de muitas águas. Em uma das coxas está escrito que ele não será não, ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Os seus pés são como um latão reluzente, seus cabelos são mais alvos que a lã. Em Apocalipse 22, ele é o Consolador que enxugará dos olhos da igreja toda a lágrima. Em Apocalipse 22, nele começa, nele termina. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. Aqui na DCG esta noite eu pergunto: quem Jesus é para você? Olha para alguém e pergunta quem Jesus é para você. Fala! Não reproduz a resposta dos outros, não. Eu não estou perguntando que Jesus é com base nas experiências dos seus pais, dos seus avós. Eu estou perguntando para você quem Ele é para você. Quem Ele é. Quem Ele é para você. Abra a boca, Natanael. Você me conhece, você andou comigo. Eu vi você debaixo da figueira. Judeu em quem não há dolo, israelita de natureza por sangue. Abra a boca, diga nada. Tiago Manor, abre a boca, silêncio. Maior, quieto. Judas, o homem da bolsa, nada diz. Levi, o homem dos impostos, fica quietinho. Oh meu Deus, de repente levanta-se no meio dos 12, no colégio apostólico, todo mundo sentado. É o camarada, é o problemático, é o homem cuja personalidade é idêntica à minha e à sua. Como disse MacArthur, o sujeito que tem facilidade de falar, enquanto o cérebro está em ponto morto, é ele. Levanta na hora errada, fala na hora errada, vai de um pico a outro. Num dia ama, no outro odeia. Ele vai do mais alto nível da fidelidade para covardia. Num dia ele está muito crente, no outro ele está frio, apagado. Quem é? É o Pedrão. Levantou-se o Pedrão na comunidade. O que você quer, moço? Fale aí. Ô Senhor, ai, tu não és Elias, tu não és João Batista, tu não és Jeremias, nem nenhum desses profetas. Tu és o Cristo. Eu não sei o que o Senhor é para eles, mas para mim o Senhor é o Cristo. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele, os olhares atônicos. Jesus responde: feliz é você, porque não foi a tua carne, nem o teu sangue quem te revelou, foi o meu Espírito.
E eu te digo para você, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Olha para mim, Pedro aqui é Petros, Petros aqui é o fragmento. Ai, é poderoso. Alguém dizer assim: Pedrão é a pedra da igreja. Deixa disso, rapaz. Pedro é Petros, Petros fragmento. Agora, pedra, Petra, rochedo de fundição ou rochedo inabalável, Jesus fala sobre si. Você é falho, rapaz. Você vacila, você tropeça, você cai. Mas o que eu quero que você e todos os que estão aqui entendam é a verdade clássica: você é só um fragmento de mim, porque a base que segura tudo sou eu. Essa pedra aqui que Jesus fala não é o Pedro, é ele. A palavra universal sobre a igreja. Enquanto eu for a base que dará sustentabilidade ao que confiarei nas mãos do meu povo. E ele não fala sobre igreja no sentido templocêntrico ou denominacional, rapaz. É sobre um ajuntamento de pessoas. Enquanto eu for a base que dará sustentabilidade à minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. Eita, por isso entrou pandemia, saiu pandemia, você está de pé. Entrou crise, saiu crise, você está de pé. Entrou governo, saiu governo, entrou desgoverno, depois sai também, e você continua de pé. A pergunta que não quer calar porque tu é legal, a pergunta que não quer calar porque é resiliente, a pergunta que não quer calar é porque está acostumado a apanhar da vida, tem costa larga, quente, marcada, calejada. Não, é por causa dele, por causa dele, é 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 por causa... Aleluia, aleluia, por causa de Jesus. A igreja está de pé por causa de Jesus. Amanda, mas Herodes jurou de morte. A última palavra vem nele. Do homem são as preparações do Corá, de Deus vem a resposta da... Acabou. Está acabando. O tempo está acabando. O ponteiro está quase batendo as horas. Está chegando o fim do Pedrão. A reunião acontecendo. Vamos levantar a cabeça de mais um apóstolo. Os irmãos na casa da Maria. Vamos orar. Vamos orar. Orar, Maria. O negócio está pegando fogo. O cara foi preso, não temos certeza de nada. Alguém, vamos orar. Orar. Só orar? Claro que não. Vamos fazer campanha. 7 dias. Todo dia. Sem quebrar. Sem cessar. Aí diz o texto: Pedro estava preso, mas a igreja vai orar, irmão. Vai orar. Vai orar. Orar é bom demais, irmão. É maravilhoso, é revigorante. Vai orar. Não temos voz ativa na política para fazê-lo sair sob poder de argumento. Não vai resolver o problema. Não temos dinheiro para pagar fiança, porque o negócio está feio para o nosso lado. Só temos oração. Então dá para subir o nível no meio da crise? Dá. Dá para dobrar a oração? Dá. Porque no capítulo 2 está escrito que eles oraram 10 dias. Quantos dias? Então Lucas utilizou só esta palavra aqui, capítulo 2, eles estavam reunidos, oraram, tá? E de repente, eles foram cheios do Espírito, do quê? Enquanto eles oravam.
ok? Capítulo 3, Pedrão estava subindo o templo na hora 9, 3 horas da tarde, no calor escaldante da Palestina, para fazer o quê? Para falar da vida dos outros? Para orar. 4h31, depois dele ter tomado uma surra, apanhou. Os irmãos clamaram, Deus enviou o anjo, quebrou as algemas, Pedro foi restituído. A eles, vamos orar para agradecer. Pedro está liberto. Oraram tanto por agradecimento que o prédio onde estavam estremecia, enquanto eles eram cheios do Espírito Santo, enquanto agradeciam. 12, não tem dinheiro, não tem verba, não tem influência, só orar. Lucas diz não, eles não só oraram como foi no 2, eles não estavam só indo orar como foi no 3, eles não oraram para celebrar como foi no 4, no versículo 31, eles oraram pela causa do pastor incessantemente. Eu gosto dos sinônimos, porque incessante vem de assíduo, frequente, permanente, fervoroso, contínuo, ininterrupto, abre aspas, aquele que não pode, não deve ser interrompido sob quaisquer circunstâncias, fecha aspas, incansável. O que eu estou dizendo para você é que o problema não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja, mas ela inteligentemente usou o problema como combustível para subir o nível. Vou repetir, o problema não foi forte o suficiente para desestabilizar a igreja, mas ela usou o problema como combustível para subir o nível. Ela usou o problema como combustível para subir o nível. Ela usou o problema como combustível para subir o nível. E continuar orando. Não se escandalize com o que eu vou dizer a partir de agora. Deus é sábio, tão sábio, extraordinariamente sábio, demasiadamente sábio, que dentro desta sabedoria que tem, às vezes Ele é capaz de levar um Pedro à prisão só para movimentar uma igreja em oração. Propósito da prisão do Pedro, movimentar a igreja. Para a igreja, você olha para mim e diz, não tenho tempo. Você não tem prioridade. Sempre encontraremos tempo para aquilo que é prioridade para nós. Se você não ora, não é por falta de tempo, é por falta de prioridade. Porque relacionar-se com Cristo não é prioridade para você. É prioridade para você falar da vida dos outros, é prioridade para você mexer nas suas redes sociais, é prioridade cuidar da sua família, é prioridade sair, é prioridade se divertir, é prioridade fazer um monte de coisas, mas não é prioridade para você orar. Então não vem com essa de que eu não tenho tempo. Eu gosto de A.W. Pink, porque teve um ensinamento poderoso que eu li. Nós amamos aquilo que somos. Somos os maiores hipócritas, os maiores, vou falar isso bem pausado e bem pertinho do microfone para captar a minha voz. Nós somos os maiores hipócritas. Se somos vistos em reuniões públicas como esta, de orações por homens, mas não somos vistos em reuniões de orações secreta por Deus. M. Bond disse, existe um segredo, e o segredo está no relacionar-se, no ter intimidade, porque só pode fazer uma oração longa, ou uma oração rápida e poderosa em público, quem mantém uma grande, longa vida de oração no secreto. Vai para o secreto, vai orar. Olha o que Jesus disse: quando vocês orarem, não sejam como os escribas e fariseus que vêm às praças públicas, oram em voz alta a fim de serem vistos pelos homens. Eu digo a vocês que o que eles vieram buscar, eles receberam. Vocês não são daqui. A verdade é essa, vocês não são daqui, e por não serem daqui, não tem que fazer aquilo que os
vocês que são daqui fazem. Vocês são do reino, e por serem do reino tem que fazer o que ele ensina. Qual é o ensinamento, Amanda? Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto em público te recompensa. Oração. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no sétimo dia de campanha, Deus enviou um anjo. Quando a igreja entendeu o poder da oração em unidade, Deus enviou um anjo. O anjo entrou no cárcere pela terceira vez. E eu gosto desta cena. Pensa comigo, os irmãos da casa da Maria orando incessantemente, fervorosamente, ininterruptamente, Pedro dormindo. O anjo se depara com a cena dele dormindo. Isso me choca, não sei você. Como que um camarada com data e hora para morrer consegue dormir? Dormir aqui é sinônimo de descansar, o cara está descansando. E eu digo a vocês que o sono estava tão bom, que quando o anjo o chamou, ele acreditou que estava tendo uma visão. Isso não é real não, isso é uma visão. O anjo disse: levanta, moço. As algemas caíram das mãos. E disse: levanta-te, calça-te, cinge-te, veste a tua capa e vamos embora. Pela terceira vez, a porta se abriu. Pedrão, com vida, pelo corredor saiu. E chegou na casa da reunião, na casa dos irmãos que oravam. Aqui, não sei você, mas a Rode, que estava limpando a casa no pátio externo, ficou tão chocada, tão emocionada, que ela nem se atreveu em abrir a porta. O que ela fez? Ela entrou para comunicar a novidade: Pedro está lá fora. E os irmãos que oraram disseram: você está doida? Pedro está lá fora pedindo para entrar, é o anjo. O que Rode estava comunicando em alto e bom som para eles era: olha, a resposta das orações que vocês fizeram, as respostas das orações que vocês fizeram já chegou, tá na porta, é só abrir e deixar entrar. Abre a porta, Maria, deixa o Pedro entrar. Abre a porta, Maria, deixa a resposta entrar. Abre a porta, abre a porta, abre a porta. O Pedro está na porta. Olha para mim, eu encerro agora a minha participação fazendo uma pergunta poderosa. Falamos sobre a oração, falamos sobre o trabalho da igreja unidade, falamos sobre esse entendimento, falamos sobre a palavra profética que está sobre a igreja, que esta permanecerá até Jesus rasgar os céus, no alarido de glória, e vir buscar os seus, para com ele reinar na eternidade. Eu finalizo a minha participação já pedindo para que a igreja se ponha de pé, fazendo uma pergunta, e é esta: se o anjo chamou o Pedro, quem chamou o anjo? Se o anjo buscou o Pedro, quem buscou aquele anjo? Aleluia, aleluia. A oração da igreja. Eu quero que você nesse exato momento feche os olhos. Eu quero que você feche os olhos. Nós entendemos que na oração da igreja, que trabalha em unidade, tem poder. A igreja orou pelo Pedro e Deus o visitou na prisão, quebrando as algemas e o libertando daquele lugar de novo. E eu creio que nesta noite o Senhor é poderoso para entrar em algumas celas, quebrar alguns grilhões, algumas cadeias, e glorificar o nome de Jesus na sua igreja. Mas para isso acontecer, você precisa orar.
Deus enviou a resposta porque a igreja se posicionou. Te diz o Senhor: se posiciona hoje para tu ver o que eu posso fazer. Se posiciona hoje para você ver onde eu vou entrar. Se posiciona hoje que eu sou poderoso para enviar milícias de anjos em favor da tua vida, para quebrar as algemas, as cadeias, para dissipar trevas, para mandar por terra a obra do adversário. E quando eu fizer isso, eu também vou renovar a tua vida. Eu vou renovar a tua vida. Eu vou te fazer sair daqui cheio, transbordando da minha graça. Eu quero te conceder através das orações experiências inéditas. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora neste momento, elevasse a sua mão no mais alto que você puder, elevasse a sua voz em oração e clamasse ao Senhor. Clame ao Senhor, igreja, clame ao Senhor, igreja, clame ao Senhor, igreja. Clame ao Senhor esta noite, igreja. Deus é poderoso para entrar na tua cela, para te dar livramento. Deus é poderoso para entrar na tua cela, para te dar escape. Deus é poderoso para entrar na tua cela e transformar a tua vida. Ele é poderoso. Ore a Ele agora. Ore a Ele aí agora. Ore a Ele aí agora. Ore a Ele agora. Em nome de Jesus, ore a Ele aí agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso. Tenta laços em Você acredita nisso? Pra me envergonhar, mas não vai. Você crê nessa palavra? Que Ele é poderoso? Porque eu não estou sozinho. Se você está afastado e quer voltar para Jesus, vem para o altar hoje. Se você quer se reconciliar com o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso na sua vida. Sai do seu lugar e vem para o altar. Aquele que aquieta o mar. Vamos todos. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Toda a igreja canta. O Deus que derruba as muralhas, Astério faz mãe de filhos. Ele é o mesmo. É o Deus que quebrará o mal. Não temas, sou contigo. Toda a igreja levanta a mão e canta, vai. Ele tem um caminho aberto pelas águas. Peça pra Ele. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ele pode. Deus te dá escape e livramento. Toda a igreja, como uma oração, abre a boca bem alto e canta, vai, vai. Pra quê? Por que que ele não vai? Cante. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Diga isso. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma
sacudir aí. E faz o leão jejuar. Ele. Castelho faz pães divinos. É o mesmo que trabalha no alto. Não tem mais todo dia. Deus já tem. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que dizem chuvas de Ouça a voz. ouça a voz. Deus te dá esta livramento. Filho de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Ele é. Filho de Judá, Rei dos reis, reina para Leão. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Ele reina. Reina para sempre. Ele reina para Coloca a mão na tua cabeça aí agora. Coloca a mão na tua cabeça aí agora. Vamos orar. Se porventura você que está ao alcance da minha voz está afastado e quer voltar para Jesus, sai correndo de onde você está agora. Sai correndo, sai correndo. Deus quebra as algemas hoje. Deus quebra as algemas dos teus pés. Ele quebra, ele quebra, ele quebra. Ele dissipa agora as cadeias dos vícios, as amarras do pecado. Ele desfaz agora, ele destrói agora. Amanda, eu quero voltar para Jesus. Eu estava afastado e eu quero o meu 2025 diferente. Vem acessar a promessa. A promessa da salvação é para você. A promessa da salvação é para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhos fechados eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesta noite em prol da tua igreja. Os teus filhos também oram aqui neste lugar reunidos, entenderam o trabalho da unidade. À medida em que eu orar por eles e que eles orarem uns pelos outros neste momento, eu te peço, haja no sobrenatural, onde eu não posso, onde eu não entro, onde eu não tenho acesso. Traga o escape, recompensa, traga salvação, traga o consolo, o afago, traga a libertação, traga o auxílio, traga o amparo, traga a provisão. O Senhor é Deus, Pai, o Senhor é Deus. E como Pai o Senhor corrige, como Pai o Senhor ama, como Pai o Senhor ampara, como Pai o Senhor cuida, como Pai o Senhor liberta, como Pai o Senhor faz todas as coisas. Entra agora, Senhor. Entra na mente dessa pessoa que estava desviada. Tá vindo já. E você, o Senhor pode fazer nesta noite. Traga o desviado de volta para os teus átrios. Essa pessoa que entrou fraca possa sair daqui, né, em nome de Jesus, nessa noite fortalecida. Se os joelhos se encontravam batendo uns aos outros, Senhor, capengando, que possa ser agora renovado pelo teu Espírito. Se entrou alguém aqui sedento de novas experiências, rasga os céus nesta noite e dê experiências novas. Se entrou alguém aqui que não te conheça, revela-te a ele ou a ela como Senhor e Salvador. O Senhor é quem salva da morte, o Senhor é quem salva da perdição, o Senhor é quem salva da condenação eterna. A você que me ouve esta noite, salva-te, escapa-te pela tua vida. O Senhor te chama agora. Eu te peço pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor, haja agora aqui em cima, na nave da igreja, haja no primeiro telão agora, haja no segundo telão nesse momento, haja em casa com os telespectadores, os irmãos que estão assistindo esse culto. Entra com salvação, entra com escape, entra com livramento, entra com transformação de vida, entra com renovo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que é eterno, tira a força do fogo.
maior milagre que pode existir é a salvação de vidas. E essas vidas aceitaram a Cristo, estão se reconciliando a Cristo. Estenda as suas mãos em direção a essas vidas. E repita comigo: Deus,